Cultivar a sua própria horta dentro de casa é uma iniciativa barata e sustentável, e mesmo diante de preocupações como falta de espaço ou falta de técnica, existem muitas alternativas para quem quer ter uma horta em casa e levar uma vida saudável. Para a aposentada Ceci Rocha, a vontade de fazer uma horta surgiu há muito tempo atrás, mas a ideia ainda não havia sido posta em prática por falta de espaço, problema que hoje já não a impede mais. As verduras que a gente planta aí devem ser molhadas seguidamente, no mínimo 2 vezes por semana. Esse é um tomateiro de pé de cereja, tomate cereja, que está sempre produzindo. E eu já colhi, ontem eu colhi bastante e estou sempre colhendo, quase todo dia eu colho daqui algum tomatinho. Lucas Kolbe e sua família sempre moraram em apartamento e quando se mudaram para uma casa, resolveram aproveitar a quantidade maior de recursos e de espaço para cultivar a própria horta. A gente tem que adubar ela bastante, regar quando não chove muito e basicamente é só isso. Cuidar para bicho não comer, mas é só isso, não tem pesticida nem nada, é só adubo e água. Bem mais fácil, bem mais cômodo do que ir sair comprar alguma coisa ou comprar coisa que tem agrotóxico, a gente só vem aqui e pega. Proprietários da empresa Coma Bem Hortaliças, os estudantes de agronomia Matheus Potulski e João Vitor Amaro tiveram a ideia de fundar o próprio negócio e entrar no ramo de hortas verticais com a ajuda da sua orientadora de curso. Alguns meses atrás a gente montou a Coma Bem Hortaliças, onde a gente constrói hortas verticais, de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o que o cliente pede, o número de hortaliças ou de temperos, que nesse caso são temperos aqui. E a gente faz não só em casas, mas em apartamentos também, porque hoje em dia as residências estão cada vez menores, então a gente faz o projeto de acordo com a capacidade e a disponibilidade do cliente. Hoje a empresa constrói cerca de uma horta por semana, variando de acordo com a escolha do cliente. Hoje as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável. Então acho que não importa a classe, mas sim a questão da boa alimentação. Para esclarecer as suas dúvidas, a engenheira agrônoma Roseli Frota dá algumas dicas para plantar a sua própria horta em casa e mostra que, mesmo com um espaço pequeno, é possível cultivar o seu próprio alimento. Uma horta dentro de casa, a primeira coisa é a pessoa ter a aptidão, ter a vontade de cultivar algumas ervas condimentares, algumas hortaliças e culturas afins, né? Então, a necessidade como essa horta aqui do lado, uma horta praticamente vertical ou colocada em pequenos ambientes e que a gente pode cultivar várias espécies que se adaptem a exatamente esse volume de solo ou essas condições em termos de insolação do ambiente e a umidade, na verdade, quem vai fornecer tudo isso também vai ser quem for cuidar dessa horta, né? Os procedimentos necessários, na verdade, é ter um solo bem preparado para essa horta. Hoje em dia dá para se implantar essas culturas através de sementes, então pode-se semear essas culturas no local e mais para frente selecionar as mais vigorosas ou deixar um número de plantas mais adequado para o ambiente restrito, ou ainda a prática da compra de mudas hoje em dia, que se vende até por dúzia, a gente escolhe as cultivares que as pessoas mais gostarem e a gente implanta no local essas cultivares. A professora de agronomia Roseli também dá dicas de quais tipos de materiais usar na cobertura da sua horta caseira. A gente pode utilizar então casca de pinos, que é um material barato, é um material bastante leve também. Eu posso utilizar argila expandida, que é um outro tipo de material. A gente pode utilizar algum tipo de manta, musgo, restos vegetais também eu posso utilizar para fazer essa cobertura do vaso. E como a gente tem um ambiente pequeno, é interessante a gente deixar esteticamente agradável, né? Então nesse caso eu utilizei a casca de pinos, que tem trazido alguns benefícios bem interessantes para manter essa umidade do substrato. Lembrando que tem que ter uma intensidade luminosa bem interessante e a rega tem que ser frequente também.